Os Cavaleiros Templários foram uma das mais famosas e influentes ordens militares cristãs da Idade Média. Sua história é repleta de intrigas, poder e mistério, desde sua fundação até sua queda abrupta e controversa. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada por volta do ano 1119, durante as Cruzadas, um período de intensa atividade militar e religiosa na Europa e no Oriente Médio. Um grupo de 9 cavaleiros, liderados por Hugo de Payens e Godofredo de Saint-Omer, propôs-se a proteger os peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém após a cidade ser conquistada durante a Primeira Cruzada em 1099. Os Templários estabeleceram sua sede no Monte do Templo, em Jerusalém, daí o nome Templários. Receberam o apoio e a aprovação da Igreja Católica e do Papa, e logo se tornaram uma das ordens militares mais poderosas e respeitadas da época. Eles adotaram um código de conduta rigoroso, combinando os votos tradicionais de pobreza, castidade e obediência com uma vida de cavalaria. Durante os próximos 2 séculos, os Templários cresceram em número e poder. Eles não apenas protegiam os peregrinos, mas também participavam ativamente das cruzadas, lutando contra os muçulmanos e expandindo os territórios sob controle cristão no Oriente Médio. Sua riqueza e influência também cresceram, graças às doações de terras, dinheiro e bens feitas por nobres e monarcas europeus devotos. Os Cavaleiros Templários participaram de várias cruzadas ao longo de sua história, como parte de seu compromisso de proteger os interesses cristãos no Oriente Médio. Algumas das principais cruzadas em que os Templários estiveram envolvidos incluem: Primeira Cruzada, de 1096 a 1099. Embora os Templários tenham sido fundados pouco depois da Primeira Cruzada, eles não estiveram diretamente envolvidos nela. No entanto, a conquista de Jerusalém pelos cruzados durante esta cruzada foi o catalisador para a fundação da Ordem dos Templários. Segunda Cruzada, de 1147 a 1149. Durante a Segunda Cruzada, os Templários forneceram apoio militar aos exércitos cristãos, especialmente em áreas como o Reino de Jerusalém, que enfrentava ameaças dos muçulmanos após a perda de Edessa para Zengi. Terceira Cruzada, de 1189 a 1192. Embora a Terceira Cruzada seja mais conhecida pelas figuras de líderes como Ricardo Coração de Leão e Saladino, os Templários desempenharam um papel significativo nas batalhas e nas defesas das fortalezas cristãs na Terra Santa. Quarta Cruzada, de 1202 a 1204. Os Templários não só participaram, mas também lideraram esta cruzada, que, ao invés de atacar Jerusalém como originalmente planejado, acabou desviando-se para Constantinopla, resultando na queda e saque da cidade pelos cruzados. Quinta Cruzada, de 1217 a 1221. Durante a Quinta Cruzada, os Templários estiveram envolvidos em várias batalhas e operações militares na Terra Santa, embora esta cruzada tenha sido geralmente considerada menos bem-sucedida em seus objetivos de retomar Jerusalém. Sexta Cruzada, de 1228 a 1229. Esta cruzada, liderada pelo Sacro Imperador Romano Frederico II, teve a participação dos Templários, mas foi notável por alcançar uma trégua diplomática com o Sultanato Aiúbida do Egito, resultando na devolução temporária de Jerusalém aos cristãos. Sétima Cruzada, de 1248 a 1254. Mais uma vez, os Templários participaram ativamente da Sétima Cruzada, que foi liderada pelo rei Luís IX da França. Esta cruzada resultou em várias batalhas e cerco, mas não alcançou seus objetivos de reconquistar Jerusalém. Essas são apenas algumas das cruzadas em que os Templários estiveram envolvidos. Sua presença e participação foram uma constante ao longo do período das cruzadas, desempenhando um papel crucial na defesa e expansão dos territórios cristãos no Oriente Médio. No entanto, o auge do poder dos Templários também seria sua queda. Por volta do século XIV, a ordem começou a enfrentar crescente inveja e suspeita de autoridades seculares e religiosas. Os reis europeus, endividados e ambiciosos, viram na riqueza dos Templários uma oportunidade de fortalecer seus próprios tesouros. Em 1307, o rei Felipe IV da França, que estava endividado com os Templários, lançou uma campanha contra a ordem. Ele acusou os Templários de heresia, blasfêmia e práticas secretas e pecaminosas. Em um movimento coordenado, os Templários foram presos em toda a França, seus bens foram confiscados e muitos foram torturados para confessar crimes imaginários.
Essas acusações levaram ao julgamento dos Templários perante o Concílio de Viena em 1312, onde a ordem foi oficialmente dissolvida pelo Papa Clemente V. Muitos dos líderes dos Templários foram executados, incluindo seu último grão-mestre, Jacques de Molay, que foi queimado na fogueira. A queda dos Templários é envolta em mistério e controvérsia. Muitas teorias conspiratórias surgiram ao longo dos séculos, sugerindo que os Templários possuíam segredos poderosos, como o Santo Graal ou conhecimento esotérico, e que sua dissolução foi parte de um esforço para encobrir esses segredos. Apesar de sua queda, o legado dos Cavaleiros Templários perdura até hoje, inspirando inúmeras obras de ficção, mitos e lendas sobre seus feitos e supostos segredos. Sua história continua a fascinar e intrigar pessoas em todo o mundo. Se inscrevam no canal para mais vídeos como este. E deem seu like. Até mais com História em Foco. Obrigado.